Êxodo 20, versículos 1 a 17, assim diz a palavra do nosso Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te louvo, Senhor, por essas semanas, alguns poucos meses que nos debruçamos sobre essa palavra tão preciosa, que impactou tantas vidas ao longo de tantas gerações, sociedades, governos, estruturas foram criadas a partir do Decálogo. E como fui abençoado na exposição desse texto, e hoje chegamos à conclusão, e eu peço que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, e que o Senhor seja engrandecido em mais essa manhã, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Fala ao Teu povo, Senhor, pois essa é a Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu te peço. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, atravessamos os 10 mandamentos, alguns dedicamos uma mensagem, um domingo, outros eu dediquei 2 mensagens, a série está lá no YouTube, eu recomendo que depois você ouça, e hoje chegamos à conclusão, e nessa conclusão eu queria refletir um pouco sobre um padrão que a gente vê facilmente desenhado, é fácil de ser identificado na palavra de Deus, ao observarmos o que acontece com a quebra dos mandamentos de Deus. Deus falou, como vimos lá nas primeiras mensagens, Deus chamou o povo, Deus libertou do Egito, Deus fez com que atravessassem o Mar Vermelho, Deus conduziu pelo deserto até o Monte Sinai, lá Deus fez uma aliança, Êxodo capítulo 19, e aqui em Êxodo 20, Deus fala essas palavras e já começa dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e aí vem os 10 mandamentos que Deus apresenta ao seu povo, ou aqui mesmo em Êxodo, salvo engano, no capítulo 34, diz as 10 palavras, ou decálogo, Deus apresenta ao seu povo. E como vimos ao longo de algumas mensagens, a Bíblia não só mostra o que Deus deseja, mas o que aconteceria caso esses mandamentos fossem quebrados. E é isso que a gente vai ver nessa conclusão. Um a um, não vamos poder nos deter em muitos detalhes, pois são 10 mandamentos, mas vamos ver o que aconteceu em alguns episódios da vida do povo de Israel, quando eles quebraram esses mandamentos. Como eu falava semana passada, esses mandamentos são como uma moeda de dupla face, pois eles mostram, de um lado, a beleza do caráter de Deus, como o nosso Deus tem um caráter santo, nobre, como ele almeja coisas santas e como é um Deus que tem um caráter maravilhoso, e do outro lado da moeda mostra como nós somos frágeis, como nós dependemos de um Salvador, porque colocando como um espelho diante de nós o desejo de Deus de sermos a imagem de seu Filho, que cumpriu todos os mandamentos, certamente nós vacilamos, nós falhamos em um ou outro, ou em mais de um, e por isso precisamos nos voltar para Deus em arrependimento, pedindo ao Senhor que essa palavra se torne viva em nosso coração, e nós possamos honrar ao Senhor, cumprindo os mandamentos, de acordo com a sua vontade, mas na força do Espírito Santo, que por nós mesmos não faríamos. Então, vendo esses mandamentos, vamos refletir um pouco em alguns episódios, e um mandamento especial não será um episódio, será uma lei que Deus dá acerca da quebra desse mandamento, mas alguns episódios da história do povo de Israel, e o que aconteceu quando esses mandamentos não foram devidamente observados.
O primeiro episódio que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, muito conhecido, é a história do bezerro de ouro. Vá comigo em Êxodo ainda, mas no capítulo 32. Nós vamos seguir dos livros do Pentateuco. Estamos em Êxodo, não vamos ler Gênesis, mas vamos depois a Levítico, Números, Deuteronômio e alguns outros trechos. Mas Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e a tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus... Vou ler novamente essa frase. São estes, ó Israel, os seus... que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao... No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus faz? O que o povo faz? Faz um bezerro e coloca diante dele. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura para adorar. O que o povo faz? Faz uma imagem de escultura. E o que acontece nesse episódio? Você deve conhecer a história. Moisés desce do monte, fica indignado, e aqui vai o versículo 28, já na conclusão desse episódio. Êxodo 32, 28 e 29, diz assim: e os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns, quantos? 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Quebrado foi o primeiro mandamento, eles tiveram outro Deus, atribuindo àquele Deus a libertação do Egito, fizeram uma imagem de escultura, e olha a confusão. Arão falou: vamos amanhã fazer uma festa ao Senhor. Olha como facilmente a idolatria se confunde com a adoração verdadeira. Facilmente a gente acha que está adorando a Deus, a gente está adorando o bezerro de ouro. Cuidado, aqui é um alerta para nós, pois muitas vezes a gente, na boa intenção, ou o que seria uma boa intenção, a gente pode estar apresentando uma adoração falsa, e Deus condena isso. O que acontece? 3.000 aproximadamente morrem naquele dia. Avance agora para o livro de Levítico, próximo livro na sua Bíblia. Vimos um episódio em que o primeiro e o segundo mandamento foram quebrados. Levítico agora, capítulo 24. Levítico 24, versículos 10 a 16. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E olha o que diz aqui, Levítico 24, 10. Pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E Levítico 24, 10 diz assim: havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhe declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Pulando para o versículo 23. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. A quebra do terceiro mandamento: blasfemou contra o nome do Senhor, e o que vemos na sequência? Morte. Quebraram o primeiro e o segundo mandamento? 3.000 aproximadamente morreram. Esse homem blasfemou no meio de uma briga, no nervoso. Muito cuidado com o que você fala na hora da ira.
Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo isso para vocês, mas falo isso para mim também. Eu lembro da minha conversão, eu era meio nervosinho, e Deus falou muito ao meu coração através do livro do profeta Jonas, quando Jonas fica revoltado que nasce uma planta e depois a planta morre, e Deus pergunta a Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Essa palavra ecoava no meu coração, e Tiago 1, quando Tiago fala que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então sempre se questione, Felipe, é razoável essa tua ira? Como Deus perguntou a Jonas. Então cuidado, que na hora da ira, na hora do nervoso, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar. E esse homem blasfemou o nome do Senhor e ele terminou apedrejado. Começamos a desenhar um padrão, quebra do mandamento, pecado e morte. Números capítulo 15. O quarto mandamento fala do dia do Senhor, que no Antigo Testamento era guardado o sábado. Expliquei isso quando preguei 2 mensagens sobre o quarto mandamento, como a igreja adotou o domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, e que a igreja primitiva se reunia já no primeiro dia da semana. Se tiver dúvidas sobre isso, ouça as mensagens sobre o quarto mandamento. Números 15, apenas os versículos 32 a 36. Diz assim, Números 15, 32. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Estava trabalhando no sábado. Os que o encontraram, apanhando lenha, o levaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Eles os mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Só uma curiosidade aí, na lei de Moisés, não há prescrição de prisão. Hoje em dia, tudo que alguém faz errado é preso. José, lá no Egito, foi preso. Mas a lei de Deus é muito mais prática. Se você roubou, você tem que pagar o que você roubou, às vezes em dobro, algumas vezes mais. Se for algo digno de pena de morte, a pessoa era executada. Então, a lei de Deus é muito mais simples do que... eu creio que se isso fosse observado no direito, talvez as coisas fossem mais simples também. Então, mas aqui há um caso de prisão. Por que a pessoa ficou presa? Assim como no caso que lemos anteriormente. Porque não sabia o que ia fazer com ela. Então, prende para ver qual é a sentença. O que Deus falar a Moisés, aí a gente vai executar. E aí continua, no versículo 35. Então o Senhor disse a Moisés, esse homem deve ser morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. Novamente, mandamento, quebra do mandamento, pecado e morte. Quinto mandamento, aí não é um episódio, mas é uma lei em Deuteronômio. Viemos de Êxodo, Levítico, Números, agora Deuteronômio, capítulo 21. O quinto mandamento abre o que alguns chamam de segunda tábua, os mandamentos horizontais, que dizem respeito à nossa relação, e começam com um relacionamento de suma importância, que é com os nossos pais. Honra pai e mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento. E Deuteronômio 21, a partir do versículo 18, diz assim, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo o Israel ouvirá e temerá. Novamente, o homem quebrou o mandamento, não honrou pai e mãe, pecado e morte, mais uma vez. Sexto mandamento diz, não matarás. E o sétimo mandamento, não adulterarás. E eu quero voltar os olhos para um episódio muito conhecido da história bíblica, e muito triste também, em que o grande rei Davi, considerado por muitos o maior rei de Israel, no momento de grande glória em que os reis costumavam ir para a batalha, ele ficou no palácio, do terraço do seu palácio, ele avistou uma bela mulher e perguntou quem era, avisaram que aquela era Batseba, mulher de Urias, e ainda assim ele mandou trazê-la, teve relações com ela, ela engravidou, mandou avisá-lo, e aí Davi, você deve conhecer a história, criou uma estratégia para tentar se livrar da consequência do seu pecado, mandou Urias voltar da guerra, conversou com Urias, mandou Urias dormir na sua casa, só que ele encontrou o grande rei de Israel, o poderoso rei de Israel, com muito dinheiro, com muitas mulheres, com um reino próspero, com vitórias militares. Ele esbarrou num simples detalhe,
que atrapalhou seus planos, a dignidade, a honra de um homem chamado Urias, que falou, não vou deitar-me com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão na guerra. Ele não foi para sua casa, Davi chamou, ele embebedou o homem para ver se ele bêbado ia lá e tinha relações com a sua mulher e achava que o filho era dele, mas ele não fez isso, e aí ele fez algo terrível que está em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Não vou ler todo o relato, porque é extenso, mas depois do que eu relatei aos irmãos agora, no capítulo 14, segundo Samuel, capítulo 11, no versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por quem? Por Urias. Na carta escreveu o seguinte, ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Olha que coisa cruel, irmãos. Ele mandou pelo próprio homem a sua sentença de morte. Ele pegou um papelzinho, entregou, não vou nem apontar para ninguém aqui. Fulano, Urias, entregue isso na mão do comandante Joabe. E aquele homem ele foi o portador da mensagem que trazia a sua sentença de morte. Quanta crueldade. Irmãos, não duvide da crueldade do seu coração. Nós temos uma capacidade para o mal que às vezes a gente não tem noção, irmão. Davi, lá em Atos, vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Lemos na abertura do culto, o Salmo 40, que salmo lindo, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Há tantos salmos que são da pena de Davi. O Salmo 23, tão conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto viver. O Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que nela habitam, é da pena de Davi. O Salmo 25, que diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, é de Davi. Davi escreveu salmos belíssimos, irmãos. Tudo vindo da pena desse homem segundo o coração de Deus, mas olha o que ele foi capaz de fazer. Desejou uma, tinha um monte de mulher, não faltava mulher para ele. Desejou a mulher de outro homem, tentou armar para o homem achar que o filho era dele, não conseguiu e deu ao homem a sua sentença de morte para que ele entregasse ao comandante Joabe, e o que de fato veio a acontecer. Cuidado, não subestime a capacidade que o nosso coração tem de fazer o mal, irmãos. Não fique desconfiado de todo mundo, como eu falo, não seja paranoico achando que todo mundo quer o seu mal, é muito ruim quem vive assim, mas também não seja ingênuo. Nosso Senhor já disse, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas eu digo em primeiro lugar para nós mesmos, olhe para o seu coração, cuidado, que os mandamentos ajudam a gente a ler com mais clareza, como se fosse uma tomografia da nossa alma, mostrando a capacidade que temos de fazer aquilo que não honra ao Senhor. E aqui no versículo 26, Urias vai para a guerra, Joabe o coloca numa situação de risco iminente, ele vem a morrer. E aí o versículo 26, 2 Samuel 11 diz, quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela tornou-se sua mulher e lhe deu um filho. Aí a única vez que o nome do Senhor aparece nesse capítulo, o nome do Senhor não tinha aparecido em momento nenhum. Em momento nenhum Davi consultou o Senhor, em momento nenhum Davi pediu ao profeta para trazer uma mensagem, nada. O único momento em que o nome do Senhor é mencionado, você pode pesquisar aqui, dar uma olhada aqui em 2 Samuel, capítulo 11, é na última frase do capítulo que diz assim, porém isto que Davi tinha feito pareceu o quê? Mal aos olhos do Senhor. E aí, como chegamos no capítulo 12, você deve conhecer a história, o profeta Natã cria uma história de um homem que era Davi, mas ele não sabia, e Davi fica indignado, manda matar aquele homem, e aí ele proclama, tu és o homem, você, Davi, é o homem que tomou a mulher de Urias e fez com que ele morresse. Então podemos entender que Davi quebrou o 6º mandamento, não matarás, pois pela mão dos inimigos ele matou Urias. E o 7º mandamento, não adulterarás, pois ele adulterou. Isso está claro aqui no versículo 9 do capítulo 12, que diz assim, 2 Samuel 12, 9,
Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então Deus falou, quem matou foram os filhos de Amon. Mas foi você que o matou pela espada deles. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e a darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz de dia, o que de fato veio acontecer. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Novamente encontramos o mandamento, não matarás, não adulterarás, o pecado e a morte na sequência, pois o filho de Davi com Batseba vem a morrer. Ele clama muito a Deus por aquele filho, mas quando o filho morre, ele entende que não tem mais o que fazer, ele ora ao Senhor, depois Deus faz com que Batseba conceba novamente. E para confundir a nossa cabeça, justamente dela que vem Salomão, o rei. A gente vê como Deus pega situações terríveis e transforma para o louvor e glória do seu nome. Talvez você fale, mas Deus não podia ter escolhido outro filho para ser o rei. Né? Minha esposa falava isso esses dias lá em casa. Mas logo filho de Batseba. Eu falei, para mostrar como a gente é mal, como a gente é ruim. Deus pega mesmo com toda a maldade do nosso coração e transforma isso para a glória do seu nome. Nós não somos melhores que Davi, não, irmão. Nós temos um coração muito mau. E a lei do Senhor mostra isso claramente. Quando vasculha os recônditos da nossa alma e mostra que nós temos também muita maldade que precisa ser exposta diante do Senhor. Então houve a morte do filho e depois morte na família de Davi, que você sabe que é uma família muito confusa. O tempo não permite que a gente venha a se aprofundar mais nisso. Novamente o padrão, mandamento, pecado, morte. Não é uma mensagem em 3 pontos, mas guarde esses 3 pontos, né, Diácono Buque? Mandamento, pecado, morte. Mandamento, pecado, morte. Chegamos, após o 7º, 8º mandamento e 9º mandamento. Volte comigo lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículos 15 a 17, que veremos para concluir esses 3 mandamentos de uma forma conjunta. 15, Êxodo 20, 15. Não furte ou não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Um episódio que falei recentemente envolve um outro rei de Israel, um rei que ficou marcado não por ser um bom rei como foi Davi, mas por ter sido um dos piores reis de Israel, Acabe, aquele rei cruel, que tinha uma mulher feiticeira, uma mulher que o dominava, e Acabe foi repreendido por um profeta do Senhor em 1 Reis capítulo 20, e no capítulo 21 ele quer ter uma terra, ele gostaria de ter a vinha de Nabote, e ele chega para Nabote e fala, eu quero ter essa vinha, e Nabote fala, de forma alguma eu darei a herança dos meus pais, e Acabe vai muito tristinho para casa. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser você pode ir lá em 1 Reis capítulo 21, porque recentemente preguei sobre isso, ao falar do falso testemunho, e o rei Acabe fica muito tristinho, vai para casa, deita na cama, vira para a parede, e a sua mulher chega em casa, o que você está triste assim, Acabe? E ele diz, eu queria a vinha de Nabote, em outras palavras, e ele me negou. E aquela mulher, terrível Jezabel, fala para ele, mas você não é rei Israel? Tipo assim, você é rei e não manda nada? E ela cria uma situação, ela escreve uma carta como se fosse Acabe, sela com o selo dele, e manda com que fizessem um jejum, para parecer algo espiritual, e que trouxessem Nabote e apresentassem 2 falsas testemunhas, 2 homens vis, 2 homens maus, que fizeram um falso testemunho, dizendo que ele havia blasfemado o nome de Deus, e isso era punido com morte. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, isso era mentira, mas como eram 2 testemunhas e falaram diante dos juízes, e havia essa carta em nome do rei, Nabote foi morto, e aí Jezabel vai lá e toma a vinha e entrega para Acabe. E aí esse homem, no meu entender, quebra 2 mandamentos de uma vez só. Assim como Davi quebrou o não matarás e o não adulterarás, ele quebra o não furtarás, pois ele roubou a vinha de Nabote. Nabote não quis vender, ele tomou, ele roubou, ele furtou,
Então ele quebrou o 8º mandamento e quebrou o 9º mandamento ao botar 2 homens vis, 2 homens maus, para darem falso testemunho, como preguei recentemente aqui, ao falar do Novo Testamento. Era algo muito sério, porque naquela época não tinha câmera, não tinha DNA, então se alguém falasse com testemunhas que alguém fez alguma coisa, isso era levado a sério e aquela pessoa podia ser morta, o que de fato aconteceu. Então vemos novamente a quebra, aí no caso do 8º e do 9º mandamento, não furtarás e não darás falso testemunho. Mandamento, pecado, morte. Nabote morre, mas quando Elias chega todo feliz para tomar a vinha que ele havia roubado de Nabote e por falso testemunho havia tomado para si, quem está lá na vinha? O profeta Elias. Elias dá uma palavra muito dura sobre a morte de Acabe e a morte de Jezabel, e isso se cumpriu ipsilíteris, cumpriu exatamente. Acabe teve uma morte terrível e a sua esposa uma morte pior ainda, sangrenta, terrível. E os cães lamberam o sangue de Jezabel, conforme profetizado por Elias. Novamente o padrão: mandamento, pecado, morte. E o 10º mandamento, irmãos, eu não vou falar, além de ter pregado semana passada, o 10º mandamento, ele coroa os 10 mandamentos e ele, de certa forma, fala um pouquinho de tudo. Porque quando nós almejamos outro Deus que o nosso Deus, nós estamos cobiçando muitas vezes alguma coisa. O povo lá, como li, fez o bezerro de ouro, porque achou que ia ter algum benefício fazendo aquele bezerro. Quando você faz uma imagem, por que pessoas fazem imagens e colocam na sua carteira? Se você ainda tem um santinho na carteira, rasga e joga fora hoje, acaba com isso. Ou no seu armário, ou numa plataforma na sua casa, porque elas acham que aquilo vai trazer algum benefício, vai trazer proteção, vai trazer prosperidade. Final do ano agora é cheio de superstições, pular ondas 7 vezes, botar roupa de tal cor. Você pode vir no culto da virada de branco, não tem problema nenhum, mas não pense que isso vai te dar mais benefícios para o ano que vem. Não, se eu botar roupa tal, venha porque você quer botar a roupa que você quiser, desde que seja moderada, amém? Mulheres vistam-se com modéstia, os homens também, então, bota uma roupa adequada, não só ao culto, mas a nossa vida como um todo, mas pode ser branca, amarela, azul, vermelha, a cor que você quiser, isso não traz sorte. Então nós não cremos nessas superstições. Mas quando alguém faz uma imagem, ou faz uma superstição, ou crê nessas coisas, há muita superstição no meio crente hoje, muita crendice de crente, como tem um livro que diz, gente que acha que se jogar sal, se jogar óleo, se fizer isso aqui, cuidado com isso. Porque a gente fala, mas qual o mal de fazer isso? O mal é que você pode estar desonrando o nome do Senhor, crendo mais numa superstição do que no poder de Deus que há por meio da oração. Deus nos ensinou a pregar, a falar, e a falar com Ele em oração e crer que há poder no nome de Jesus. Não precisamos de nada além disso. Então, quando alguém faz uma imagem, está cobiçando alguma coisa que acha que aquela imagem pode trazer a ela. Quando alguém toma o nome do Senhor em vão, muitas vezes, é sem temor ou achando que isso vai trazer algum benefício. Cuidado. Quando alguém trabalha alopradamente, não tem tempo para estar na igreja, não guarda um dia de descanso e de culto ao Senhor, isso também fere um dos mandamentos, e muitas vezes é que a cobiça entrou no coração e você só quer saber de ganhar dinheiro cada vez mais, e não tem tempo para o que é mais importante, que é para estar em paz cultuando ao nosso Deus. E por aí vai. Davi cobiçou a mulher de Urias, tomou-a para si, e para resolver o seu problema, arquitetou a morte daquele homem. Então, o 10º mandamento, Acabe cobiçou a vinha de Nabote e fez tudo o que você ouviu falar há pouco. Então, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, os servos e as servas do seu próximo, o jumento e o boi do seu próximo, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. De certa forma, coroa tudo o que vimos até aqui. Então, qual o padrão? Mandamento, pecado, morte. Isso está explícito no Novo Testamento. Vá comigo em Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado. O que é o pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4, salvo engano, tem até no folhetim da nossa Bíblia esse versículo, mas acho que é isso. Diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, Deus deu uma lei. O pecado é a transgressão da lei, quando a gente não faz aquilo que Deus mandou a gente fazer. E o salário do pecado, a paga do pecado, é a morte. E aí, irmãos, pensando que os 10 mandamentos, como toda a lei de Deus, nos mostram que somos todos pecadores,
mostra que Deus é santo e que nós todos somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, vamos combinar que estávamos encrencados. Estávamos todos numa situação complicada. Infelizmente, muita gente vai para a igreja hoje buscando somente benefícios, ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, ter mais tranquilidade, ou aliviar um pouco a consciência das besteiras que vai fazer de segunda a sábado e aliviar um pouco a culpa no domingo. Mas, irmãos, isso não serve. Nós somos todos pecadores e nosso Deus é santo, santo, santo. E o pecado consumado gera a morte. E como Deus resolve essa questão? Com o Evangelho. E como Deus faz isso? Em todo sistema sacrificial do Antigo Testamento, há a presença de um substituto. Os pecados que não eram punidos com morte, como alguns que vimos aqui nessa manhã, eram resolvidos apresentando uma oferta para que algum animal fosse sacrificado no lugar do pecador. Então, há diversas prescrições sobre isso, especialmente no livro de Levítico, mostrando, já lá na Antiga Aliança, que Deus estava mostrando que ia vir prover um substituto. Afinal, não foi isso que aconteceu lá em Gênesis 22, antes da lei ainda, quando Deus manda que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa, e na hora que vai sacrificar, Deus provê o sacrifício e Isaque é salvo. Então, esse modelo de substituto já vem como uma sombra no Antigo Testamento e culmina na figura de Cristo. Mas o que é mais impressionante, irmãos, é que Cristo conhecia todos os mandamentos. Cristo conhecia toda a palavra de Deus. Tanto que lá no deserto, quando o diabo tentou Jesus, o diabo tentava e Jesus rebatia com a palavra. Aí depois o diabo falava, mas está escrito, e Jesus respondia, mas também está escrito. Jesus conhecia o mandamento. Jesus não teve pecado. Então Jesus não deveria experimentar a morte. Porque o padrão é mandamento, pecado, morte. Jesus conhecia o mandamento. Jesus não quebrou nenhum deles. Hebreus 4 fala sobre isso, que ele não teve pecado. Mas o que ele recebeu como paga? A morte. Esse é o evangelho puro e simples. Quem deveria morrer era eu e você pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quem deveria experimentar a dor, o sofrimento, quem deveria experimentar a ausência da presença de Deus era eu e você. Porque menor que seja o pecado que você entende que pratique aos olhos de um Deus santo, 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 ele é suficiente para nos condenar. Mas o que Deus faz? Envia seu filho para morrer em meu lugar, em seu lugar. E quebra esse padrão. Ou não quebra porque Jesus morreu pelo pecado, mas não pelo pecado dele. Então o padrão de mandamento, pecado e morte se mantém. Só que o mandamento está lá. A lei é boa, pura e santa, diz Paulo em Romanos 7. O pecado está lá. É meu e seu, não de Jesus. E a morte, que deveria ser minha e sua, é dele. Então, irmãos, como nos apresentar diante do Senhor, que nos salvou? Que Deus nos dê um coração quebrantado. E que a gente olhe para a lei do Senhor com desejo de cumpri-la. Como diz lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que homem nenhum se glorie, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então não faça boas obras para ser salvo, que ela nunca vai ser suficiente. É mais ou menos como você querer comprar um imóvel de R$1 milhão com R$100. Olha, eu tenho R$100 e quero chegar e comprar esse apartamento de R$1 milhão. A pessoa vai rir na sua cara, né, Alexandre? Vai falar, nem entra aqui. É inviável. Então, por mais boas obras que façamos, o problema é que não serão suficientes, porque o nível é muito alto. Deus é muito santo e nós somos pecadores. O padrão se mantém. Mandamento, pecado, morte. Então, eu não tinha como pagar pela minha salvação. E você também não. O que Deus fez? Enviou Jesus Cristo, seu Filho, sem pecado, conhecendo os mandamentos. Ele assumiu o meu pecado e experimentou a morte em meu lugar. Entende como os mandamentos apontam para a obra de Cristo? Entende como os mandamentos apontam para uma vida que honra ao Senhor, que nós não conseguíamos cumprir, mas uma vez que fomos alcançados por Jesus, devemos viver, nos esforçar para viver uma vida que glorifique Ele, sabendo que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras, e Deus há de nos honrar e nos abençoar. Jesus morreu. Aqui em Romanos, no capítulo 5, volte um pouquinho na sua Bíblia, com isso eu vou concluir, para participarmos da ceia do Senhor. Romanos 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios aí sou eu, você. Dificilmente alguém morreria por um justo.
Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus, leia o versículo 8 em voz bem alta comigo. 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Continue. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Que esse padrão vai continuar até o fim, irmãos. Deus continua, por meu intermédio, por seu intermédio, anunciando os seus mandamentos. As pessoas continuam vivendo em pecado. E a morte vai vir. Mas não somente a morte natural, a morte física, mas a morte espiritual. E aqueles que recusarem a pessoa e a obra de Cristo serão condenados eternamente no inferno. Esse padrão vai se manter. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o evangelho que a gente tem que anunciar, irmãos. E sem falar de pecado, não tem como falar do evangelho. Muitos hoje falam, mas a gente tem que falar do amor de Deus. Olha aqui, falando que Deus amou o mundo de tal maneira, olha aqui que Deus prova o seu amor para conosco. Com certeza, é ato de amor, de graça. Ontem o jovem Enzo abriu o jejum, a consagração, lendo Oséias, capítulo 11, que fala que o povo ia se afastando e Deus, com laços de amor e cordas humanas, os atraía para junto dele. Oséias, capítulo 11, e o povo ia se afastando cada vez mais. Precisamos falar do amor, da graça, da misericórdia de Deus, pois é por meio dela que a salvação chegou a nós. Mas precisamos falar de juízo, de pecado, senão o evangelho perde sentido, irmãos. Como é que eu vou convencer alguém que precisa de salvação se não existe pecado? Se tudo que Deus quer é que você seja feliz e tenha um carro novo e uma casa maior. Precisamos falar de pecado, precisamos falar dos mandamentos, precisamos falar do pecado e de morte, mas anunciar que Deus enviou o seu Filho sem pecado para morrer em meu lugar, em teu lugar. Ele cumpriu todos os mandamentos. O único que honrou a Deus cumprindo todos os mandamentos foi Jesus Cristo. Ele não teve pecado e por isso ele foi uma oferta perfeita. E como prefiguravam os sacrifícios do Antigo Testamento, ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, como diz o cântico, para vivermos a sua vida. E mais do que isso, ele nos fez uma comunidade de pessoas falhas e pecadoras como eu e você, que erramos, falhamos, às vezes precisamos pedir perdão ao outro, às vezes falamos demais, às vezes deixamos de falar o que deveríamos, porque somos uma comunidade de pecadores, mas uma comunidade de homens e mulheres salvos e remidos pelo sangue de Jesus, para viver na presença dele. Agora vamos participar da ceia do Senhor, irmãos. A ceia fala disso, do sacrifício de Jesus, dele ter morrido em nosso lugar, dele ter entregado o seu corpo por nós. E fala também da maravilhosa graça que nos alcançou e da expectativa de que estaremos para sempre com ele. Então faça a sua oração.